Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa edição de 122 do nosso Inglês que Cai na Prova. E nós hoje aqui vamos corrigir uma prova da Banca Excelência. Yes! Do Instituto Excelência, uma banca também muito interessante, muito bacana. A gente tem aqui uma prova que fala sobre tecnologia de carros, que aliás vem sendo tema recorrente aí de várias bancas, por conta de justamente esse tipo de tecnologia ter avançado muito nos últimos tempos. E aliás, o tema de tecnologia aplicado no cotidiano das pessoas, ele tem caído muito nas provas quando é uma prova dessa área, mas não necessariamente, tá certo? Então aqui ó, a gente tem um concurso da Prefeitura de Porto Feliz, lá de São Paulo, a Banca Excelência, né? E essa prova foi aplicada no início de 2017, então uma prova relativamente recente para nível superior completo. A classificação desse texto também não é dos mais difíceis em termos de enfim, ser um texto técnico. Ainda que haja vocabulário da área de tecnologia, é um texto que eu classifico numa área entre médio e difícil, mas não de difícil para cima, tá? A gente já viu textos mais complicados aqui também, mas o que é bacana dessa variedade de textos que eu trago? Sempre atendendo a pedidos de vocês aqui no nosso canal. É porque sempre pode aparecer um vocabulário ou outro, ou algo que a gente já viu, e ele tem que ser recorrente mesmo, tá? Para a gente poder, principalmente, enriquecer vocabulário, entender a metodologia das provas, como que funciona, tá? Então dá uma olhadinha aqui, ó. É um texto curtinho. Future Cars at CES. CES tá aqui o que significa, já de cara. Consumer Electronic Show, tá? A sílaba tônica tá aqui. Consumer. Consumer Electronic Show. Então vamos lá, ele diz o seguinte, então os carros do futuro no show eletrônico de consumidores. Os carros do futuro num show de consumidores, como assim? Ele fala o seguinte, olha o texto, a gente tem que ler primeiro, tá? The Consumer Electronics Show, CES, ran in Las Vegas from the 5th to the 8th January 2017, and the big part of the show was about cars that can detect emotion, or are self-driving, or are voice-controlled. Honda's latest concept, equipped with a digital assistant named Hana, can detect the driver's emotions and play appropriate music. It can also function autonomously as a ride-sharing vehicle, making money for its owner while the owner is at work or asleep. Meu senhor do céu, o troço para quem gosta de carro, o troço é melhor do que esperado, beleza? Olha a tecnologia aplicada nisso que começou lá atrás. A própria Google tem feito os seus carros autônomos, né? Estão em fase de testes bastante avançados, entre outras empresas aí, trabalhando com essa ideia de carros autônomos. Dá uma olhada no que ele diz aqui, ó. Ó, ele fala assim, vamos pegar um marcador bem bacana para nós. O show eletrônico de consumidores, que é o CES, que ocorreu em Las Vegas, do dia 5º ao 8º de janeiro de 2017, e grande parte do show era sobre carros que podem detectar emoção ou são self-driving, autônomos, tá? Porque self dá essa ideia de algo que retorna para si mesmo, né? O que é um restaurante de self-service? Você serve a si mesmo. Tudo que é self dá essa ideia de que aquilo que eu posso fazer a outrem, mas faço para mim mesmo. Por exemplo, eu posso cortar um papel, mas eu posso cortar a mim mesmo. Então, self, dá essa ideia de retorno, tá? Um maquiador pode maquiar uma outra pessoa, mas pode maquiar a si mesmo, tá? Então, tudo que dá a ideia de self, ele dá essa ideia de que a ação retorna ao causador dela. Então, o que é um self-driving? Que dirige para si mesmo, que dirige sozinho, que aqui eu faço a tradução de autônomo, tá? Então, esse show, ele era sobre carros, ó, sobre carros que podem detectar emoção, ou que são autônomos, ou que são controlados por voz. Sim, já existe carros com essas características. Ele fala, o último conceito da Honda, equipado com um assistente digital chamado de Hana, pode detectar as emoções do motorista e tocar uma música apropriada, de acordo com a emoção dele. E aí você começa devagarinho a notar aqui, ó, a presença dos verbos modais, que são aqueles verbos que são altamente subjetivos. Os verbos modais muito presentes no nosso texto, dá uma olhada aqui, ó, tá? Eles são verbos que funcionam da seguinte maneira. Tio Rê, quem são aí? Me dá alguns exemplos de verbos modais. Eles são chamados de modal verbs ou simplesmente modals. E todo verbo modal é um verbo auxiliar. O can, o could. Você já deve ter visto esses caras por aí. O should, o may, o might. E a lista é grande. Vamos parar aqui com o must, tá bom?
Se eles são verbos auxiliares, normalmente eles vêm somado a um outro verbo, porque eles têm a função de mudar o significado desse verbo. Né? Um verbo modal em essência, ele faz isso. Só que esses caras trabalham da maneira mais subjetiva que você puder imaginar. Um can pode significar tanto permissão, quanto habilidade, quanto possibilidade, quanto proibição, quando ele está na negativa. Gente, é muito, muito subjetivo esse assunto de verbos modais, beleza? Vale a pena dar uma fuçadinha na internet sobre esse assunto. Aqui a gente não vai ter tempo de explanar tanto. Mas com certeza verbos modais são importantíssimos para a boa resolução de uma prova, porque eles são bem presentes nas provas, tudo bem? Então tá, então o verbo modal, ele pode ter várias traduções e basicamente a função dele é melhorar o significado do verbo ao qual ele acompanha ou ao qual ele se refere, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, mais um can aqui embaixo, vamos ressaltar ele aqui, ó, mais um can. Bom, ele diz assim, ó, ele pode também funcionar de maneira autônoma como um veículo de compartilhamento, fazendo dinheiro para o seu proprietário enquanto o proprietário está no trabalho ou dormindo. Que, na verdade, aqui ele está falando de uma espécie de um Uber, ou seja, você vai estar trabalhando, mas o teu carro vai fazer papel de táxi para você. Então ele vai estar lá gerando renda, nesse sentido, já que ele é um carro autônomo, enquanto você dorme ou enquanto você trabalha. Que é a grande sacada dos veículos autônomos para o futuro, não é verdade? Qual é essa grande sacada? Evitar estacionamento. Né? Um carro que atenda só uma pessoa e que fica parado ocioso o dia inteiro. Não, esse carro vai fazer outras coisas, certo? Então, muito interessante isso daqui, eu achei bem bacana. Aí ele continua dizendo assim no texto. If you fancy. E fancy é o mesmo que like aqui, tá? É bem British essa linguagem aqui que eu adoro, lógico, né? O inglês britânico gosta muito de do you fancy, em vez de dizer do you like. É o mesmo que gostar, tá bom? Curtir, esse tipo de coisa. Então olha o que diz o texto aqui, ó. If you fancy speaking to your car, the Oasis concept car might interest you as it is voice controlled. Its rear is designed for cargo like parcels or pizzas. And there is a small garden in the dashboard to make the space more personal. If you do not want to interact much with your car, the self-driving ones will do just fine. Nissan's seamless autonomous mobility system will help autonomous vehicles make decisions in unpredictable situations. Aqui o texto deu uma complicada, né? Ele deu uma rebuscada. Mas não é nada demais, não. Dá uma olhada aqui, ó. If you fancy, se você gosta de falar com seu carro, o carro conceito Oasis pode interessar você, já que ele é controlado pela voz. Coisas a serem destacadas nessa frase. O might, que é mais um verbo modal, que na verdade ele é o passado de may, tá aqui, ó, eu já tinha escrito might, tá bom? Ele significa esse pode, de possibilidade. Então, pode interessar você. E ele fala, já que esse as é a mesma coisa que por quê. O as é uma daquelas palavrinhas que tem várias traduções. As pode ser como, pode ser porque, pode ser enquanto, já que, à medida que, assim que. Esse cara é muito vasto. Então a gente tem que dominar bem ele. E na verdade é uma questão muito mais léxica do que estrutural. Você só saber os significados do as e você ajusta para o contexto daquela frase, tá? Aí ele diz assim, ó. A sua traseira é desenhada para cargas como pacotes ou pizzas. E existe, esse é o verbo haver, um pequeno jardim no painel para fazer o espaço mais pessoal. Ou seja, dashboard a gente vai traduzir como painel, que é a palavra também muito usada no meio digital hoje, quando você tem um painel administrativo de uma conta sua qualquer. Aquela primeira página que você abre do banco, depois que você entrou com a tua senha e tal, é um dashboard. Tá? Aquela primeira página que você acessa do Aprova Concursos, com as suas informações, olá, fulano, teu nome ali, né? E com os dados, daí você vai vendo em que parte você quer entrar, aquilo é um dashboard. Mas no carro é o painel do carro, que não deixa de ser onde você tem os controles do carro, tá? Aí ele diz assim, ó. Se, ó o se de novo aqui, pintando na nossa prova aqui, ó. Se você não quer interagir muito com o seu carro, os autônomos will do just fine. Eles vão dar a conta do recado, né? Ele diz assim, ó, o sistema de mobilidade autônomo do Nissan, aliás, único. A palavra seamless, gente, para ser bem real com vocês, olha como fica esquisita a tradução nessa frase aqui. Nissan's Seamless Autonomous Mobility System. Bom, seam significa emenda. Sabe assim, quando você, por exemplo, tem uma blusa, ó. Nessa minha blusa aqui, ó, tem uma emenda aqui, ó. Tá vendo aqui o desenho do ombro aqui, ó?
Isso é uma emenda. Sabe que existem blusas que não tem isso, né? Que não tem essas emendas aqui. Então isso é um seamless. Seamless o que que é? Porque a gente aprendeu o sufixo less, né? O sufixo less, ele indica a ausência do que veio antes, certo? Então se é seamless, é sem emenda. Que aqui eu vou traduzir como único, né? Porque não é necessariamente um carro que não tem emenda alguma, não é nesse sentido que ele está falando. Ele está falando de uma coisa que não foi, né, que é feita de maneira única, tá? Mas a tradução literal dessa palavra é isso, é algo sem junção, sem emenda, tá? Então ele fala aqui, o sistema de mobilidade autônomo único do Nissan will help ajudará veículos autônomos a tomar decisões em situações imprevisíveis. Então eles têm um sistema único de mobilidade, sabe Deus que sistema é esse. E o nosso texto termina assim, né? Aqui já era o finalzinho dele, na verdade essa prova funcionava assim, eram pequenos textos e as questõezinhas já embaixo. Às vezes um único textozinho e uma outra questão já, tá? Então assim, parecido muito com a prova do Enem, que para cada texto você tem uma questão, só que aqui não era bem o caso, é um mix assim, às vezes um textinho maior pode ter 2 ou 3 questões, eu tirei um desses, que era justamente assim, e tá aí trouxe as 2 questões referentes a ele para você. Ó, sobre as facilidades deste carro, escolha a alternativa correta, tá? Facility. Lembrando que facility também tem a ver com estrutura, tá? Facility não é só facilidade, é que aqui a tradução coube, mas facility significa estrutura de alguma coisa, tanto de um mecanismo quanto de uma máquina, mas mais no sentido de estrutura de um lugar, né? Quando eu falo que um lugar tem lá boa facility, significa que é um lugar que tem um banheiro legal, que tem, enfim, que tem tudo para atender as pessoas, tá certo? Nice facilities significa uma estrutura boa do lugar, tá bom? Aí então ele diz o seguinte, qual que é a correta? Vamos lá. Eu posso dizer que o último conceito, the latest concept, o último conceito da Honda foi desenhado para fazer a sua vida mais fácil e mais confortável, mudando as suas músicas e trabalhando enquanto o dono pode estar descansando. Olha, na boa, já me parece correta mesmo. Vamos ver só se era da Honda? Vamos ver, agora eu tenho que apagar aqui para a gente olhar, tá? Bom, o que ele está dizendo? O último carro conceito da Honda, equipado com esse sistema que pode detectar as emoções e tocar música apropriada e também funciona como um veículo que faz dinheiro quando o dono, ó, está descansando, dormindo. Sim, por comparação seca com o texto, já achamos a correta, que é a letra A. Mas é claro que me interessa fazer o quê? Analisar a restante. Está dizendo que o último conceito da Honda foi desenhado para fazer dinheiro para você e é uma máquina que ajuda você a criar um espaço de jardinagem em casa. Nada a ver. Isso aqui está tão errado que não vale nem a pena ler o resto, né? Que máquina, que nada. Ou, letra C, e essa prova tem só 4 itens, tá vendo? Ela diz assim, ó, o último carro conceito da Honda foi desenhado para ajudar veículos autônomos a tomarem decisões e controlarem suas emoções. Veículos controlarem suas emoções? Senhor, nada disso, absolutamente errado. Ou nenhuma das acima? Não, é a correta a letra A mesmo, ficamos com ela. Então, nessa questãozinha aqui, eu diria que pode ter sido, por comparação simples, não foi uma questão complicada, e você, por eliminatória, inevitavelmente chegaria na resposta correta, tá? Agora, olha que bacana isso aqui. Ele acabou cobrando de você o significado de dashboard. Veja, uma das habilidades que a gente tenta desenvolver com você aqui é a tua capacidade de dedução de vocabulário, porque afinal de contas, né, o objetivo é enriquecer vocabulário, mas inevitavelmente, gente, eu trabalho há 26, fechou 27 anos com a língua inglesa. E volta e meia aparece um texto com palavras que eu nunca vi. Não é que eu sou um falante de inglês, eu além de ser falante, eu trabalho com o idioma. Então as chances de aparecer uma palavra que a gente nunca viu são muito grandes. E daí você ainda tem que permanecer tranquilo, beleza? Dentro daquele contexto eu vou tentar deduzir o que aquilo quer dizer, tá certo? Então as provas gostam de cobrar isso. Muito, muito. Quais bancas? Todas. Já te falei que a toada das bancas é tudo meio parecida. Então dá uma olhada aqui, ó. De acordo com o texto, a palavra dashboard significa o quê? Bom, eu acabei traduzindo para você que dashboard é painel. Mas vamos lá. Dashboard poderia ser, ó, uma das coisas redondas debaixo de um carro que vira quando ele se move, ou seja, roda. Não, não, não. Se ele está falando no texto que você pode ter aqui, ó, olha isso que ele está falando, ó, olha só, que você tem um dashboard para você fazer o teu espaço mais pessoal, onde você pode ter um small garden, um pequeno jardim, definitivamente não é na roda do carro. Então, não pode ser a letra A, tá bom? A letra B diz assim, ó, dashboard é uma parte do carro em frente ao motorista que tem os controles nele. Poxa, eu já ficaria com essa opção aqui.
Mas tá lindo mesmo, tá? E aqui, ó, ele tá usando pronome relativo para poder, dentro da questão, te cobrar o que ele está querendo dizer. Então quem foi que disse que os próprios itens também não são gramaticais, né? A letra C está dizendo que o painel é uma borracha, é um anel de borracha grosso que fica em torno da roda do carro ou de uma bicicleta. Ou seja, ele está considerando que aqui é o pneu. Nada a ver. Ou a última, nenhuma das acima, nada a ver, porque a gente já achou a correta, que realmente é a letra B. Eu gosto muito de analisar as erradas, porque o erro salta aos olhos. Então, acaba nos ajudando bastante, tá certo? Bom, espero que você tenha gostado. Me mande sugestões das suas bancas. Nós nos vemos na semana que vem.